Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode utilizar a planilha de formação de preço do Excel Genial para uma confeitaria. Então nós vamos utilizar um exemplo bastante prático de como que você faz para precificar um produto, precificar nesse exemplo um bolo. Caso você se interesse, essa planilha está disponível para ser adquirida no link aqui na descrição do vídeo, para que você consiga ter esse material também. Antes de mais nada, a título de exemplo, nós vamos utilizar essa receita da sequência, que é essa receita aqui. Entrei na internet, procurei por bolo de cenoura, e ele tem para mim os ingredientes, tanto da massa quanto da cobertura. Então são esses ingredientes aqui. Você precisa ter uma referência de ingredientes, que é justamente a informação que eu não tinha e tive. Se você, por exemplo, tiver uma confeitaria ou for utilizar essa planilha para o mesmo fim, você deve já ter as informações. Então, como eu não conheço, eu tive que vir aqui procurar. Para facilitar um pouco o tratamento, eu vou copiar essas informações e vou jogar num bloco de notas para que eu tenha os dados em outro lugar. Então, olha só, eu já peguei a receita lá e coloquei toda a receita aqui, tanto a massa quanto a cobertura, que para a gente vai ser uma coisa só, mas só para facilitar o tratamento. O que você precisa para colocar essa receita e saber o custo dela dentro da nossa planilha de precificação do Excel Genial? Você precisa colocar todos os ingredientes aqui na aba de materiais. Então você vai vir aqui na aba de materiais e vai colocar todos esses dados lá dentro. Então você percebe, ó, você tem óleo, você tem cenoura, você tem ovos, você tem bastante coisa. Você precisa colocar tudo que está aqui lá na planilha. Para facilitar, eu vou inserindo os dados, já com base no que eu tenho aqui. Então eu tenho óleo, cenoura, ovo, açúcar, farinha e fermento na parte de cima. Na parte de baixo eu tenho manteiga, eu tenho chocolate em pó, eu tenho açúcar, mas como eu já coloquei açúcar não preciso repetir, e eu tenho leite. Então vou dar um copiar aqui, dou um Ctrl C e colo aqui. Ele vai cadastrar todos os ingredientes para mim. Depois você tem que informar dois dados para cada ingrediente: a quantia referência e o valor referência. Óleo, por exemplo, o que eu informo em quantia referência e valor referência? Você vai informar quanto que custa o óleo. Só que você tem que informar a quantidade daquele valor que você está colocando. Então, a título de exemplo, isso vai valer para todos os produtos, porque eu não tenho aqui valores e não tenho intenção que isso aqui seja um valor preciso, mas vamos supor que o óleo seja R$ 8,90, por exemplo. R$ 8,90, quanto de óleo que vem? Vem 1 litro? Você pode colocar 1. Vem 1000 ml, você pode colocar 1000. O importante é que você insira um número aqui e quando você for chamar esse ingrediente lá na receita, você coloca uma medida que conversa com o que você cadastrou. Se você colocou, por exemplo, 1 litro, você tem que inserir os valores em litros. E eu vou colocar 1000 ml, aí você insere os valores em ml. Então você tem que fazer um valor conversando com o outro. Cenoura, por exemplo. A cenoura vale a pena você colocar em quantidade. Então você coloca uma cenoura, vale, sei lá, 80 centavos, um exemplo. Você coloca a informação aqui. Ou você quer colocar 1 quilo de cenoura que vai valer tanto. Aí você tem que inserir a quantidade de referência que converse com o que você vai inserir na receita. Nesse caso eu optei por quantidade. O ovo, eu vou colocar, por exemplo, 12 ovos é R$10, um exemplo. Você coloca aqui, coloquei a dúzia, né? Então é o valor que eu tenho, 12 ovos, R$10. O açúcar, 1000 gramas, eu vou colocar R$8. A farinha, 1000 gramas, eu vou colocar R$5. O fermento, 100 gramas, eu vou colocar R$5. Também não tenho a intenção de acertar. Manteiga, eu vou colocar 200 gramas, valendo R$15. Chocolate em pó, eu vou colocar 500 gramas, valendo R$10. E leite, eu vou colocar o litro, valendo R$6. Então, nesse caso, eu coloquei apenas valores aleatórios para preencher e você entender um pouco mais a planilha, mas na vida real você tem que informar a quantidade e referência na medida que você escolher, a que for melhor para você, e quanto que é o custo daquela referência, tá bom? Então você vai inserir todos os pontos aqui. Uma vez inseridos os dados, nós vamos iniciar a precificação com essa aba de preço de custo desconhecido. Eu estou partindo da premissa que os custos fixos e os custos variáveis você já inseriu. Esses são aqueles custos que vão ocorrer, os custos fixos, caso você não venda nada, e o custo variável conforme você faz uma venda. Então, depois eu te explico mais detalhes sobre eles, mas são pontos que você vai precisar inserir na planilha também. Mas uma vez colocados os materiais, nós vamos vir aqui na aba de custo desconhecido. Aqui vai funcionar todo o cálculo da precificação para você.
Você precisa aqui, nome do item, inserir qual é o ingrediente que você vai colocar. E note que ele vai aparecer tudo que você cadastrou nos materiais aqui. Então todas as opções que você inseriu lá vão estar disponíveis aqui. Qual que é o seu trabalho nessa etapa? Você tem que inserir qual que é o item e a quantidade dele para que a planilha faça o cálculo do custo. Então, por exemplo, primeiro ingrediente, óleo. Nós temos meia xícara de óleo. Então você vai inserir o óleo. Ele já coloca a referência aqui para você, 1000 vale R$ 8,90, e ele pede para colocar meia xícara. Como a medida que você colocou foi em ml, 1000 ml de óleo vale R$ 8,90, não está batendo com a dimensão aqui, porque ele fala na receita que é xícara. Só que uma xícara vale 240 ml. Então meia xícara vai ser igual a 0,5 vezes 240, vai dar 120. Você pode fazer de cabeça também, e você coloca a quantidade aqui. Olha que interessante que ocorre quando você entra com esse dado. Se 1000 ml de óleo vale R$ 8,90, 120 ml vai valer R$ 1,07. Então, no seu bolo já tem que estar esse valor lá dentro do cálculo referente ao óleo. Segunda coisa, cenoura. São 3 cenouras. Então, você vai selecionar a cenoura. Ele fala que uma vale 80 centavos, você insere 3. Se você tivesse colocado por quilo, você teria que inserir o quanto de quilo que dá 3 cenouras. Então, tem que ir inserindo os dados aqui nos materiais que fique mais fácil para você depois preencher. Depois nós temos ovos. Então, você vem aqui e seleciona ovo. E aí ele fala que 12 vale 10. Então, 4 vai valer 3,33. 2 xícaras de açúcar. Então, você vem aqui no açúcar. 2 xícaras de açúcar, sendo que 1000 gramas de açúcar é R$ 8,00. E a xícara tem 240 gramas, então vai ser 2 vezes 240. 2 vezes 240, você chega em 3,84. Depois, 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Você seleciona farinha. 2 xícaras e meia vai ser 2,5 vezes os 240. Então, vai ser 2,5 vezes 240. Vai dar esses 600 gramas, que dá R$ 3,00. E por fim, 1 colher de sopa de fermento, você seleciona o fermento. E aí, 1 colher de sopa, se 1 colher de sopa tem 15 gramas, você vem aqui e como é uma só, coloca 15. Então vai aparecer a informação para você. Depois na cobertura, não precisa quebrar aqui, vai ser uma coisa só, então você insere embaixo. Manteiga, seleciona a manteiga. Manteiga nós vamos usar 1 colher de sopa. 1 colher de sopa é 15 gramas, então você coloca 15 aqui. 3 colheres de sopa de chocolate em pó, então você seleciona chocolate em pó. Se 1 colher de sopa é 15, então aqui vai ser 15 vezes 3, 45 gramas. 1 xícara de chá de açúcar, então você seleciona açúcar. 1 xícara de chá é 240, então você coloca 240 aqui. E 1 xícara de chá de leite, você seleciona o leite. 1 xícara tem 240 ml, você coloca 240 aqui. Então, a nossa receita está formada. Então, o que você teve que fazer? Teve que cadastrar os materiais, colocando o valor de referência à quantidade, e depois teve que chamar para essa receita qual que é o item, quanto que você vai utilizar dele, e ele já faz automaticamente o cálculo do valor do custo daquele item dentro da receita. Nesse caso, entrando com todos os valores, nós temos um custo de produto somado aqui embaixo, ó, de R$ 19,78. Então, custa para a gente R$ 19,78 fazer esse lote, essa receita total do bolo de cenoura que nós estamos fazendo. Outra coisa que você precisa informar, a margem desejada, 10% é um número bom, depois você vai ver onde que esse número entra, e quantas unidades esse lote produz. Então essa é uma receita grande, depois você vai quebrar isso aqui em quantos produtos? Ah, vou quebrar em 3, então vai te dar 3 quantidades, cada uma, o custo dela vai ser R$ 6,59, que é o valor total aqui embaixo, dividido pelas 3 unidades que o lote produz. E aí, levando em conta o percentual do custo fixo que você informou, quais são seus custos fixos, ele já calculou que em cada venda ele tem que descontar 9,1% de custo fixo. Colocando seu custo variável, cada venda que é feita, ele vai perder 30,5% de custo variável, custo de maquininha, custo de imposto, custo de delivery. Você tem esses custos aqui dentro que tem que ser levados em conta na precificação. Você quer 10% de margem, que você inseriu aqui em cima. Isso dá um markup, que é um indicador financeiro para chegar no preço de venda de 1,983. E você sabe que aquele produto que custa R$ 6,59 para você vai ter que ser vendido a 13,07.
Caso você aumente a sua margem, esse valor vai mudar. Caso você mude os custos fixos, esse valor vai mudar. Caso, por exemplo, fique mais caro algum produto, esse valor vai mudar. E por que é interessante a planilha? Porque você vai cadastrar uma vez só os produtos, os ingredientes, vai cadastrar também uma vez só os ingredientes que você usa para aquela receita, e caso alguma coisa mude, você não precisa se preocupar. Com os preços atuais dos ingredientes, o bolo está saindo R$ 13,7, o valor de venda. Caso, por exemplo, o óleo passe a valer R$ 12,00, vai mudar para R$ 13,32, porque ele já faz a conta automaticamente e já te traz o valor. Então, por isso que é interessante essa planilha, facilita muito a sua vida. Depois, você consegue ver como que esse valor de venda que você vai cobrar do seu cliente, como que ele se perde ao longo do seu processo. Então, vamos lá. Aqui eu olho o individual, cada bolinho vendido. Você vai cobrar R$ 13,32 por um bolinho, que é o seu preço de venda. Você vai perder 10% para a maquininha, que é o valor que você colocou aqui. Você vai perder 1,66 para impostos, que é o valor que você colocou lá, e também 1,07 de delivery, que percentualmente é o valor que você colocou lá. Ou seja, de custo variável para cada venda, você já vai perder 4,6. Depois de custo fixo, que você tem de custo fixo aqui da sua estrutura, 1.652, que é o que você informou, ele sabe que ele tem que toda vez separar 9,1%. Então ele separa 1,21 dessa sua venda para custo fixo. O custo do produto é 6,62. Então 6,72 já está descontado aqui. Você tem um total de custo de 11,99. Se você vendeu por 13,32 e custou 11,99, te sobra de lucro 1,33, que é 10% do valor de venda, que é o que você informou aqui. Se você mudar, por exemplo, de margem desejada para 20%, ele vai subir o preço de venda. Por quê? Agora, com o preço de venda de 16,61, consegue sobrar para você 3,32, que é 20% do valor, que é o que você inseriu, tá? Então, essa variável de margem é importante para você saber quanto que sobra no seu bolso. Ele calcula tudo isso para sobrar exatamente o que você projetou. Nessa coluna aqui, nós temos o valor individual, por bolinho feito. Só que essa receita como todo vai produzir 3 bolinhos. Então, nós conseguimos ver aqui o valor total do lote. Se cada bolo é 13,32, 3 bolos vão custar aqui para o cliente R$ 39,96. Quando você vender os 3 bolos, você vai pagar isso de maquininha, isso de imposto, isso de delivery. Vai ter esse total de custo fixo, vai ter esse total de custo do produto, 20,15, que é aquele valor somado aqui embaixo. O total de custos do lote todo vai ser R$ 35,96. Se você vende R$ 39,96 e tem de custo R$ 35,96, sobra para o seu bolso R$ 4,00, que é 10% que você pediu. Se você quiser que sobre mais, aumente esse valor. Você coloca aqui 25%, por exemplo, vai sobrar 14%. Ou diminua os custos, porque aí a pressão por margem vai ser menor. Você consegue diminuir o markup diminuindo os custos. Então vamos supor, hoje está te sobrando 14,22, porque você está cobrando 56,88. Você tem com isso o preço de venda de 18,96. Quer deixar mais barato o 18,96? Diminui um custo variável. Negocia, vai atrás, tenta entender o que você consegue fazer. Com isso, a carga por custo variável cai, o seu produto fica com preço mais barato de venda e você consegue cobrar mais margem. Então, é toda uma dinâmica que você consegue fazer para ganhar mais. De qualquer forma, esse é o cálculo do preço de venda para uma confeitaria. Caso você trabalhe, por exemplo, vendendo bolos, você consegue cadastrar as informações, cadastra os ingredientes que são necessários para aquela venda, para aquele produto, e aí você consegue ter com precisão quanto que vai te sobrar por venda, e com isso você sabe dimensionar muito melhor o seu negócio. Só lembrando que essa planilha está disponível para aquisição no link da descrição do vídeo, e caso você queira adquiri-la, com certeza você vai dar um passo importante para a gestão do seu negócio. Nós nos vemos por aí e até mais.